Será que esse filme Tomb Raider, que lançou agora em março, realmente é bom? Fica comigo que você vai descobrir. Mas antes, já se inscreve no canal, curta esse vídeo porque a gente vai falar muita coisa a respeito desse filme. E aí, geeks, tudo bem? Olha só, lançou recentemente o filme Tomb Raider, A Origem. Esse filme, ele teve a proposta de ser baseado no jogo que é de 2013, que conta justamente, né, tem essa proposta da história origem de Lara Croft como aventureira. Então, já posso começar dizendo o seguinte, como proposta de adaptação do jogo, está ótimo. Você consegue, para quem jogou principalmente, você consegue identificar os movimentos, as características dela, até mesmo assim as minúcias, como sofrimento, gemidos de dor, todas essas cenas assim que envolvem a aventura em si, né, a corrida, as quedas, as lutas, tudo assim muito bem feito. Ela treinou muito bem. Eu acho que a atriz faz assim um trabalho excepcional nessa parte. Outros atores também fazem muito bem o papel para poder compor toda essa história. Tem alguns assim que são desnecessários, aí a gente releva um pouco, porque beira o spoiler, né? Vamos então falar um pouquinho do jogo. Esse jogo, que é de 2013, ele veio com uma proposta de mostrar a origem de Lara Croft, ou seja, o início de carreira, né? Então assim, salvo algumas exceções, assim, teve gosto dividido, né? Porque ela veio com outro aspecto, principalmente na aparência física. Mas assim, entenda o seguinte, imagina que é uma garota nova em início de carreira, então tá bom, é justificável. O que acontece no jogo? Ela vai com os amigos e naufraga, né, numa ilha chamada Yamatai. É uma das ilhas, né, do arquipélago japonês. E aí é uma ilha muito complicada, perigosa e tudo mais. Nesse naufrágio eles são pegos, né, pelos habitantes locais. E aí uma das funções, né, digamos assim, uma das missões da Lara Croft é salvar os próprios amigos. E nisso tem outras questões, como a aventura em si, né, explorar o lugar, conhecer a história, algumas missões secundárias e por aí vai. A história de jogo, né, como vocês podem ver, a Lara Croft, o Tomb Raider, na verdade, não é um jogo assim de RPG, é um jogo de aventura. Então ele tem, digamos assim, uma historinha base, bem básica mesmo, só para poder ter coerência para ir adiante no jogo. É diferente de um RPG que realmente tem uma história. Então o que acontece? Pro filme houve uma adaptação e uma necessidade, como é a arte do cinema mesmo, de fazer algo mais redondinho. Então, para ter uma história, foi-se criada uma entidade, digamos assim, uma organização, que seria o grande inimigo da família Croft, entre outras adaptações, para ter um roteiro. Os movimentos, você se identifica com o jogo. Talvez assim, para quem jogou, fique até aflito, porque você vê aquela emoção, mas assim, não é o jogo, você não vai controlar a personagem, né? A história vai continuar acontecendo de outro jeito. E aí, tem outras questões também, elementos do próprio do jogo, né, que mostram no filme, como as armas, né, a picareta aparece lá. No caso desse jogo, que é recente, mostra o arco e flecha também, que ela usa nesse jogo. E no final tem a referência, digamos assim, do jogo clássico, que são as armas, né, as duas pistolas, e ela já com aquela trancinha dela. Então assim, o aspecto visual tá muito ok. Você identifica claramente os personagens e os elementos do jogo. Movimento, características físicas e por aí vai. Como quase toda adaptação, se não todas, né, para não generalizar, vamos falar quase todas as adaptações de jogo, principalmente, tendem a ter problemas de roteiro. Por quê? Primeiro, dependendo do jogo, é difícil mesmo adaptar, como é o caso de Tomb Raider. O roteiro em si do próprio jogo é muito raso, como eu disse, por ser uma aventura. Sabe, como qualquer filme mesmo de aventura, existe uma desculpa assim, boba, só pra poder as pessoas irem em perseguição a alguma coisa. Então o que acontece? O roteiro em si é raso, alguns elementos que foram criados para poder justificar, digamos assim, o desenrolar da história, eu acho que foi desnecessário. No geral, eu achei o roteiro, digamos assim, raso. Ele poderia ser melhor desenvolvido.
Eu consigo compreender algumas necessidades para se inserir ali alguns pontos e fazer com que essa história se desenvolva. Em alguns pontos até lembra um pouco do roteiro, digamos assim, da história antiga, né, do filme anterior que foi feito até com a Angelina Jolie. Mas não é para se comparar, é só a questão assim de que o roteiro em si, como adaptação de jogo, é muito difícil. E a gente, assim, como fã, às vezes tende, né, até a ficar decepcionado porque a gente vê assim, pô, Hollywood fazendo filme, sempre clichê, sempre clichê. Parece que a gente precisava assim, alô Hollywood, joga um pouquinho pra vocês entenderem como é que funciona esse universo de jogo, antes de sair tacando qualquer coisa achando que a gente tem que aceitar. Mas, como entendedora de que são artes diferentes, jogo, cinema, assim como livro, que às vezes eu menciono, a gente entende que precisa sim fazer uma adaptação, mas eu acho que podia ser um pouco mais criativo mesmo. Ele é bom no quesito personagem e elementos que identificam o jogo, mas o roteiro deixa sim a desejar. Então, daqui a pouco vai ter mais filmes lançando e a gente tem assim um calendário recheado esse ano. Então, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!